Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos a honra de apresentar o Rafael Dutra e a Ana Prost. Rafael, que é administrador, especialista em vendas e Customer Success, sucesso do cliente, com experiência como gestor em grandes startups nacionais como a Contabilizei e Olist, atualmente é CEO da Zeno Growth Jurídico, uma legal tech com o propósito de transformar todos os brasileiros em protagonistas dos seus direitos, que já atendeu mais de 50 mil cidadãos em 700 cidades do Brasil. E a Ana Prost, advogada, especialista em marketing digital e gestão de processos, cofundadora e atual CEO da Zeno, esse Growth Jurídico, uma legal tech com o propósito de transformar todos os brasileiros em protagonistas dos seus direitos, que já atendeu mais de 50 mil cidadãos em 700 cidades do Brasil. Eu repeti isso sim porque é para vocês saberem quanto esses dois estão gerando de impacto na nossa sociedade, no mercado brasileiro, ou seja, dois líderes visionários cuja jornada nos ensina sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre o poder da transformação. Então, sejam muito bem-vindos, Rafael e Ana, para a nossa conversa aqui. É um prazer ter vocês aqui no LPA e Você. Muito prazer obrigado. É nosso, prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com você. Estamos honrados. Obrigada. E nós vamos ter uma conversa aqui, né? Poxa, repetindo o número, gente. A gente está falando de 50 mil cidadãos em 700 cidades do Brasil. É muita gente que vocês estão tocando, né? E claro que vocês vão tocar muito mais, porque a gente está falando de uma startup, de um produto exponencial, de uma coisa que realmente vocês criaram para tocar muitas pessoas. E vocês começaram, então, trabalhando justamente no growth, no crescimento do jurídico, né? Sim. E eu queria que vocês já contassem um pouco, Ana, como é que foi o início da jornada da Zeno? Porque você está desde o começo, você cofundou a Zeno, né? O growth jurídico que você criou, fundou, como é que surgiu essa Legal Tech, com esse propósito que realmente é impactante, que vocês vão compartilhar aqui com a gente. Sim. A Zeno começou com... Nós somos em 3 sócios, né? Eu, o Rafael e o Matheus. E a Zeno começou... A pincelada da ideia começou com o Matheus, que é o nosso atual CTO. Ele é advogado também como eu. Primeiro, numa ideia de um escritório online que atendesse os consumidores. Então, começou como um escritório de advocacia. E ele começou a construir isso. E aí veio a pandemia. E nisso eu entrei ali para ajudar a tocar o escritório. E a gente tinha um modelo um pouco diferente, a ideia era atuar de forma online, conseguir impactar as pessoas e descobrir se as pessoas topavam contratar advogados online. E a gente foi crescendo, a gente começou a focar muito no cliente, em atender bem o cliente, em escutar as dores e toda a jornada dele. E conforme foi passando, a gente percebeu, opa, o que a gente faz aqui não é bem um escritório, porque a gente tinha algumas parcerias com outros advogados e o foco nosso era no cliente, na dor, em cuidar dele. E aí a gente começou a perceber, opa, a gente não é um escritório, a gente não presta serviço jurídico. O que a gente faz aqui é conectar esses clientes, as pessoas que precisam do advogado, identificar, falar a língua deles e depois conectar com os advogados que a gente também conhece bem a linguagem, porque somos desse mundo. E daí foi aí que surgiu a Zeno. A gente mudou o modelo, deixamos de ser um escritório. Nesse momento, criamos a Zeno e começamos a trabalhar nisso, a focar realmente em falar para as pessoas os direitos delas, principalmente pessoas físicas. Aqui a gente fala de direito do trabalho, consumidor, previdenciário, né, aposentadoria, e começar a contar para elas os direitos. E a partir disso começar a tratar elas e começar a conectar com advogados para fazer o direito valer e torná-las protagonistas. Então foi assim que começou, foi muito a gente querendo fazer a diferença a partir, né, do que a gente se formou, do que a gente aprendeu e aquela história de advogado sonhador, né? E aí foi assim que começou a jornada e isso aí já vão passar 5 anos nessa brincadeira, né, que virou sério. Virou sério, tem que continuar sério, né, gente? Não tem jeito, porque na hora que a gente coloca o nosso tempo, coloca o nosso dinheiro, poxa, vocês investiram o tempo de vocês, trouxeram investidores também para dentro do negócio. Eu tenho o prazer de também estar dentro desse contexto como de investidora na startup, ver o crescimento de vocês.
ver o que vocês estão fazendo é muito rico. Isso é muito importante, é muito impactante. Porque vocês estão crescendo e isso é fundamental, né? Trabalhar no crescimento, mas também no crescimento de uma forma que ele seja duradouro, que ele seja longevo, né? A gente sempre fala em conselhos como é que as empresas podem ser longevas. E a startup também tem suas fases, né? Seja ela para durar muito tempo, seja ela para se preparar para ser vendida para uma outra empresa, mas sempre pensando num próximo passo. Sim. Mas eu queria aproveitar e perguntar um pouco mais. Quero conhecer um pouco mais aqui do Rafael. Queria que ele contasse um pouco sobre a experiência dele como gestor nas grandes startups, né, que foram nacionais, como a Contabilizei e a Ulist. O que te influenciou a ir para a Zeno como CEO? Muito bem. Não foi o papo da Ana ou do Matheus apenas, né? Eu conheço a Zeno desde quando ela foi fundada e acho que acompanhando um pouco dessa trajetória toda, quando eu tive a experiência e a oportunidade de, como gestor dentro de áreas de vendas, dentro da área de experiência e atendimento ao cliente, tanto de Contabilizei quanto de Olist, quando eu entendi que eu precisava dar uma repaginada na carreira. E isso casou muito com o momento também que a Zeno estava buscando, né, um papel de alguém que tivesse também essa experiência e tivesse muita vontade de crescer no mesmo ritmo e na mesma intensidade que a Zeno precisa. E aí acho que o match ele funcionou muito bem. Eu já acompanhava a Zeno desde o começo, como conselheiro também, então não foi uma decisão difícil, porque eu acredito nesse negócio tanto quanto o Matheus e a Ana, que são fundadores. Mas é uma decisão difícil porque a gente vem de um modelo de CLT, né, trabalhando dentro de uma empresa que já é estruturada, já tem processos muito bem organizados. Então é uma decisão diferente também, mas muito gratificante. Assim. Eu acho que quando você encontra pessoas que não pensam parecido, mas conseguem enxergar um horizonte muito próximo do que você pensa, tem valores muito próximos aos seus, eu acho que isso é meio caminho andado, né? E aí acho que a gente tem construído aí uma bela parceria de três, né? E essa transição, por mais que tenha seus desafios, por mais que seja difícil em alguns momentos, ela é muito gratificante, porque a gente pode construir algo da forma com que a gente pensa e acredita que deve funcionar. Então, seja no desenho de um time, do negócio, como que a gente vai fazer a experiência do cliente acontecer, né? O processo de vendas acontecer. Então, acho que tudo isso a gente consegue ir construindo juntos nesse caso. Muito interessante, Rafael, porque sair do CLT e ir para o cenário empreendedor, ser empreendedor empresarial, entrar numa sociedade, né, não é fácil. E tomar essa decisão, ela tem que ser muito corajosa. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que ser planejada. Você vê dessa forma, você estruturou e planejou e falou, olha, tá no momento, eu consigo ir e crescer aqui nesse processo. Você pensou sobre isso? Sim, eu esse ano, inclusive, vou casar, em outubro desse ano. Então, a minha decisão não foi sozinha, foi inclusive muito planejada com a minha noiva atualmente. E foi uma decisão que a gente ficou algumas semanas conversando, colocando não só o aspecto financeiro, mas tudo que estava envolvendo ali, porque a gente sabe que não é só o dinheiro que vai ser gasto, é tempo, é energia, mais horas trabalhadas do que se fosse um contrato normal, né? E tudo isso foi muito bem planejado, com certeza. E aí, quando a gente coloca na balança, né, a ideia de arriscar e de construir algo que é seu, que é nosso, a gente, né, ponderou muito bem isso. Então, foi uma decisão que, por mais que o risco exista, né, a gente está ciente sobre ela e estamos aí desde então. Interessante, né? A palavra risco, quando a gente envolve startup, gente. Investimento em startup também é risco, tá? Faz parte, inclusive, uma das recomendações que eu sempre levo como mentora de investimento no segmento startup é, no máximo, até 10% do seu capital, a não ser que você seja founder, você deve colocar dentro de um investimento em startup. Ou seja, eu invisto em várias startups, faço investimento de forma pulverizada, mas eu sei aonde eu tenho que colocar até quanto, porque eu sei que tem um certo risco. E óbvio que a gente tem outras formas de investimento também no mercado, que são, de uma certa forma, um pouco mais seguras, mas a gente está falando de uma empresa, né? Onde tem uma série de desafios, uma série de coisas para serem desenvolvidas, mas é um segmento diferente, que também está aí como cenário de investimento, mas que também pode te trazer grandes lucros. Eu falo que não tem vitória sem luta, né? Sim. Então, e também não tem lanche grátis. Então, a gente tem que correr atrás ali e muitas vezes a startup, ela está ali correndo atrás e você pode crescer junto com ela. E o Rafael trouxe um ponto super importante, onde ele está apostando ali, colocando tempo, colocando dinheiro, entrou num processo, numa gestão, numa startup, viu possibilidades de crescer junto. Então, por exemplo, eu quando faço trabalho de conselhos em empresas, startups, muitas vezes eu entro
para justamente apostar no crescimento. E não só pela condição financeira do conselheiro, não, é para crescer junto. Se eu posso ter uma participação, se eu posso estar ali fazendo com que aquela startup cresça, isso é super relevante, né? Então, acho que isso é super importante. E eu quero saber um pouco mais. Ana, conta pra gente. Você que é especialista em marketing digital, como é que você tem aplicado esses conhecimentos para impulsionar o crescimento da Zeno, para gerar impacto na Zeno, no growth jurídico? A Zeno é uma startup que tem como objetivo difundir. Então, difundir a informação e não só isso, ajudar os advogados a encontrarem clientes também. Então, o marketing permeia toda a empresa do início ao fim, seja divulgando informações jurídicas para a população, seja ajudando os advogados a crescerem a carreira deles. Então, a gente tem feito um trabalho de marketing bem intenso, de diversas formas, diversas frentes, seja mídia paga, mídia orgânica, e isso tem se mostrado no crescimento, né? Sem o marketing, com certeza, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, e tudo começou lá atrás, quando a gente pensou, opa, será que as pessoas topam contratar um advogado online? E é a partir daí que começou o trabalho de marketing, que a gente entendeu que sim, as pessoas sim topam contratar um advogado online, elas topam saber informações jurídicas online. E aí, o marketing digital, o marketing online, desde então tem feito diferença e é o que tem feito o nosso crescimento, assim. Então, o fato de eu ser especialista em marketing não é por acaso. Foi porque a gente viu uma oportunidade e aí a gente, vamos ter que se jogar de cabeça nisso. Então, foi para crescer a ideia da Zeno e para crescer a Zeno também. Legal. Você somou, né, seus skills, as suas capacidades aí, falou uma coisa com a outra, vamos fazer acontecer. Exatamente. Isso é muito rico, né? A gente olhar de que forma a gente consegue complementar, porque às vezes a gente tem uma formação com uma outra especialização, como é que isso pode complementar e ajudar com que eu tracione o negócio, e é uma coisa que você muito bem está fazendo, né? Muito bem feita. Bom, gente, a gente está chegando agora já no término do primeiro bloco, já estamos aqui perto do término do primeiro bloco, mas tem mais coisas para a gente conversar, né? Tem muito mais coisas para vocês conhecerem sobre a Zeno, que eu vou estar trazendo para vocês já no próximo bloco. Então, acompanhem. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis.
Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @GranfinalAtelierSucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos agora para o segundo bloco aqui, onde a gente vai conversar mais com a Ana e mais com o Rafael e entender um pouco mais sobre a Zeno, essa startup no setor jurídico que vem impactando e transformando a experiência das pessoas nesse setor. Ana, quero saber um pouco mais aqui. Eu quero saber, na verdade, de vocês, como é que vocês têm trabalhado a missão da Zeno para realmente alcançar todos esses brasileiros, como é que vocês levam isso para eles, né? De forma que eles sejam protagonistas dos seus direitos. E também, mas eu quero saber de desafios, porque não é fácil, não. Não. Eu tenho acompanhado a jornada das startups, tenho acompanhado algumas coisas da própria Zeno, eu acho que a gente tem desafios, e a gente tem que compartilhar um pouco, porque todo empreendedor acha que é fácil, né? Abre um negócio e tá tudo bem, tudo flui bem e ok. E também como é que vocês encaram isso, porque eu acho que está muito no perfil do fundador, né? Conta um pouco. Acho que a primeira parte ali, né, olhando para difundir e ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas dos direitos. A gente vive, infelizmente, num momento, né, numa situação em que as pessoas elas não sabem os direitos delas. Então, isso, eu que vim de uma formação jurídica, isso é algo que impacta muito. Quando a gente explica para uma senhora de 70 anos que tem uma condição extremamente baixa, que ela tem direito a um BPC-LOAS, e que se eu falar BPC-LOAS, ela não faz ideia do que é. Explica para o nosso telespectador também. BPC-LOAS é um benefício assistencial para as pessoas que não têm condições ou não terminaram de contribuir com o INSS, então elas não é uma aposentadoria. É um benefício para quem tem 65 anos ou mais, para quem tem alguma deficiência e tem uma renda familiar baixa. Então, esse é um benefício assistencial. Você não precisa ter contribuído para o INSS, não precisa, né, fazer nenhum requisito ali para ter direito. E aí você entra lá com o pedido no INSS e você consegue esse benefício. Então, é, por exemplo, isso. E é dessa forma que a gente está trabalhando, né? Eu falando para as pessoas de uma forma simples e fácil, para que elas entendam quais são os direitos delas e como que elas podem correr atrás deles, E não é difícil, né? As pessoas, às vezes, elas têm muito medo de advogado, elas têm medo do jurídico, parece tudo difícil, tudo inalcançável, e não é. Porque se criou uma ideia de que é muito complicado, a linguagem, aí você coloca um latim no meio, as pessoas já ficam confusas. Não, é simples, é fácil, o direito está aí, é para ser usado. Então, é assim que a gente tem feito. Para isso que a gente tem usado marketing, para isso que a gente está aqui também, para divulgar para as pessoas, olha, você tem direitos e usufrua deles, é para facilitar a tua vida. Esse é um pouquinho do como a gente tem feito para trabalhar. E desafios nisso tem bastante, né, Rafa? Bastante. Acho que, pegando um pouco do gancho que a Ana comentou, quando a gente fala de comunicação, uma experiência do cliente, a gente fala hoje com diversos públicos, com momentos e níveis de tecnologia diferentes, de acesso à tecnologia. Então, a forma com que eu preciso explicar o mesmo benefício para um público pode ser diferente para o outro.
E vamos lembrar que a gente faz isso 100% online. Então, por mais que a gente passe mão no telefone, mas a gente sabe que não é o mesmo contato, o mesmo processo de venda, de comunicação que a gente tem se fosse um modelo de negócio presencial. Então, existe o desafio do online aqui dentro. E eu acho que isso aqui torna o desafio mais interessante. Porque a gente precisa trazer pessoalidade, a gente precisa trazer segurança, principalmente, porque a gente sabe hoje como a internet tem muito essa incerteza do que está contratando. E isso passa também como um dos desafios da Zeno. E o nosso trabalho aqui é dar essa segurança, é primeiro trazer clareza, e com a clareza, a segurança que ela está indo no caminho correto para os seus direitos. E obviamente, para que depois ela consiga acesso aos direitos que são devidos. Exatamente. Desafio que não falta. Com certeza. Para grande sonho, sempre tem uma grande jornada. Como é que vocês olham isso, quando vem os desafios? Você olha e fala, ai, não acredito. Você fala, tá bom, vamos embora. Vamos passar por cima. Não, tem que ser o tá bom, vamos embora, né? Senão não tava aí há 5, 6 anos, eu já tinha ficado no caminho. Eu acredito que com o passar dos anos, o desafio vai ficando... Não vai ficando mais fácil, mas a gente vai criando uma casca e vai sofrendo menos. No começo parecia que era maior, parecia que o gigante era maior. Aí você vai passando, opa, não é tão grande assim. E aí você vai enfrentando, você vai, opa, acho que eu consigo, acho que dá, né? Com as ferramentas certas, com os conselhos certos, a gente vai. E é tocar o barco e é isso aí. Um desafio, com pedra no caminho, mas vai, não pode parar. É isso que a gente aprendeu. E como que vocês veem o papel dos mentores nisso? Cara, é imprescindível pra gente, né? Hoje a gente estava fazendo uma mentoria, porque acho que o que permeia muito nós e nós três, né, como sócios, é a humildade. Então a gente tem que ter humildade de entender que eu não sei tudo. O Rafa, apesar da experiência que ele tem, ele não sabe tudo. O Matheus, em tecnologia, não sabe tudo. Então a gente não sabe tudo. Tem pessoas que nem você que têm conhecimentos muito mais vastos em áreas do que eu. E a ideia é que se eu consigo sugar um pouco disso para ajudar a Zeno, para ajudar a empresa a crescer, é isso que a gente vai fazer. O Rafa já foi um conselheiro, um mentor nosso, e agora está pegando mentoria de outras pessoas, né? E eu acho que aqui o papel é muito também, e linkando, né, tanto a mentoria quanto os desafios, é a gente entender quais são as batalhas que a gente precisa escolher, porque a gente sabe que vão ter várias, e dificilmente a gente vai conseguir lutar em todas elas ao mesmo tempo. E eu acho que esse processo de amadurecimento, de saber fazer as priorizações corretas, especialmente numa startup, que muitas vezes tem menos recursos, ou talvez menos pessoas naquele primeiro momento, a priorização é essencial. E eu acho que o poder da mentoria ajuda muito nisso. Talvez quem tem mais bagagem, que já passou por alguma dessas etapas, consegue ajudar nesse processo de priorização muitas vezes. Para que aquilo que é realmente essencial, que é o foco do negócio, seja priorizado corretamente. E eu acho que está dentro desse papel, com certeza, do mentor. Legal. Eu acho super importante. Inclusive, eu venho fazendo esse trabalho nas mentorias, na própria mentoria LPA ou nas startups que são investidas, para ajudar a tracionar, para entender quais são as necessidades, para entender em que momento eu consigo ajudar. É óbvio que eu não vou conseguir ajudar em todos, mas tem situações que eu vivi ou com uma startup, ou com uma startup que eu já tive, ou com startups que eu invisto, onde até mesmo uma pode ajudar a outra, né? Então, o poder da conexão, né? A conexão é muito importante, conectar uma com a outra e ver como é que vocês podem ter complementariedade de uma forma que se ajudem. Eu acho que a gente pensar com a cabeça desse ecossistema faz muita diferença para realmente todo mundo se ajudar, né? E essa é uma mentalidade de Israel, uma mentalidade do ecossistema do Vale do Silício, onde tem que colaborar, a gente precisa colaborar. E o brasileiro aos poucos está aprendendo mais sobre isso, né? Eu não tenho que me esconder que ele vai copiar a minha ideia ou ele vai pegar o meu cliente. Não, como é que a gente se ajuda, né? Eu acho que a vibe desse ecossistema, as pessoas se conectam. E a gente tem que buscar resultado para que todo mundo cresça. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o papel do mentor, ele tem que estar muito nisso, de como é que nós crescemos, né? Como é que eu te ajudo, porque eu acabo crescendo também, porque eu aprendo também com vocês. E como é que vocês crescem, priorizando quais são os caminhos e analisando, porque muitas vezes o mentor também não sabe 100%, mas ele vai te dar orientação e quem vai tomar a decisão sempre são vocês. Então isso é uma coisa muito importante, gente. O fundador, o CEO da startup, muitas vezes recebe orientações, seja de um conselho empresarial, um conselho consultivo, né? Ou um conselho de administração, mas a decisão dentro do processo tem que ser do CEO. Ele tem que olhar ali, a equipe fundadora tem que olhar ali daquela startup se faz sentido, porque eles estão na operação, eles estão na execução, eles estão no dia a dia. E a orientação vai ser uma sugestão
feita ali pelo conselho para ser executada ou sendo feita pelo mentor para poder ser executada. Então, isso é muito importante. Eu queria trazer mais uma pergunta também aqui. A gente falou de missão, né, do processo de vocês, que vocês buscam trazer, mas como é que a Zeno está usando a tecnologia na gestão de processos para oferecer uma experiência assim diferenciada para os clientes no mercado tão tradicional que é o mercado jurídico? E é um desafio grande. Quando a gente fala de processo, principalmente a jornada do cliente, ela é um grande processo, de ponta a ponta, e aqui a gente está trabalhando muito com a jornada do cliente, e o Rafa trouxe toda a experiência dele para somar. Então, o nosso processo principal é conseguir com que essa pessoa, do início, em que ela entrou em contato com a gente, ela saia no final sabendo os direitos delas e conectada com o advogado. E aí eu tenho esse processo de ponta a ponta. A gente tem usado várias ferramentas, a gente tem uma plataforma própria, a gente tem usado inteligência artificial dentro de casa também para poder agilizar todo esse processo, porque a gente tem conversado com 800 pessoas dia, né? 800 atendimentos dia é muita gente. Então, para que a gente possa priorizar e otimizar tudo isso, a gente tem inteligência artificial, tem plataformas omnichannel, tanto que o Matheus, que ele é advogado, é CTO, né? Ele se pulou de cabeça nesse mundo, porque a gente precisava. Não tem como você atender a demanda que a gente atende, você falar com as pessoas com a quantidade que a gente atende, se não tiver tecnologia, senão a gente fica louco. A gente chegou no início a ter ali quase 30 colaboradores, e aí a gente percebeu, se a gente continuar crescendo a equipe, não investindo em tecnologias, vamos ficar em quanto, né? Daqui a pouco a gente está em 100, mas não tem algo que justifique ter esses 100, além de uma necessidade de processos manuais. A gente falou, vamos automatizar, vamos dar um passo para trás, vamos automatizar o que dá para ser automatizado, para que a gente possa crescer. Então, hoje a gente tem crescido de forma muito mais saudável, sem precisar colocar um monte de gente ali que a tecnologia faz. Então, esse é o nosso principal, como a tecnologia conseguiu virar a nossa chave, né? E a inteligência artificial veio para conseguir nos ajudar também, né? E que a palavra-chave, acho que de toda startup, em algum momento, especialmente no começo, ela é questionada sobre a escalabilidade. Perfeito. Então, como que você coloca a tecnologia, que talvez seja o grande diferencial de um modelo de startup, fazer que aquilo cresça de forma sustentável. E aí, quando a gente fala muito de processo e de jornada do cliente, a gente tem muita preocupação, porque vamos lembrar e resgatar lá no começo, a gente está conversando com diferentes públicos, com pessoas que muitas vezes não têm acesso ou tanta familiaridade com tecnologia. Então, como que eu consigo colocar processos automatizados para ajudar a gente no dia a dia, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensibilidade, eu tenho o feeling humano ali para fazer o atendimento com ela. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje, o desafio que a gente está buscando cumprir com bastante louvor, né? Especialmente quando a gente percebe que por mais que uma inteligência artificial hoje tenha muita personalização, eventualmente precisa do tato humano. Então acho que esse é o grande desafio e que a gente treina o nosso time exatamente para isso, para perceber esses momentos, para conseguir cuidar um pouquinho mais com atenção naqueles momentos que são importantes, porque talvez seja isso o grande diferencial de uma startup que usa tecnologia desenfreada, sem pensar em como que aquilo está impactando seu cliente de fato, e quem consegue dar esses toques sutis do toque humano, vamos dizer. Né? Perfeito. Ou seja, a tecnologia embarcada no negócio, ajudando no processo de tração, retirando atividades repetitivas, que o ser humano, ele está ali, mas às vezes ele não vai agregar tanto valor, né? Sim. Então, que ele seja utilizado de uma forma mais inteligente, que a sua equipe, que está ali fazendo atividade repetitiva, seja utilizada de forma com que eles consigam ser mais analíticos, mais estratégicos. E sim, a tecnologia vem ali para poupar esse tempo, para que as outras pessoas possam trilhar outros caminhos e se desenvolverem, né? Então, acho que a gente tem que olhar muito dessa forma, como que a tecnologia ela vem para ajudar. E a Zeno está sendo um exemplo disso, onde a tecnologia está ajudando a tracionar o negócio, ajudando no processo de transformação e realmente no crescimento, utilizando vários recursos da tecnologia, envolvendo inclusive a própria inteligência artificial, que está bombando no mercado. Enfim, vamos para o próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo.
realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui com a nossa conversa com o Rafael e com a Ana. E nessa conversa a gente está conhecendo muito sobre esse setor jurídico, o impacto que eles estão gerando, essa transformação que essa startup está trazendo para o mercado. E eles estão fazendo um impacto grande, né? 50 mil cidadãos atendidos em 700 cidades. No caso aqui, cidades brasileiras, por enquanto. Mas qual que tem sido o impacto mais significativo que a Zeno já alcançou até o momento, né? Tem alguma história? Tem alguém que foi um impacto, assim, diferente? Alguma coisa que vocês gostariam de contar aqui? Quando a gente fala de pessoas, é a história de cada um, né? Eu tenho uma que particularmente eu gosto bastante. Tinha uma senhora que estava... Enfim, estava prestes a perder a casa, estava muito desesperada, ela estava numa área ali que era meio instável e ela poderia a qualquer momento, tinha até um processo para ela sair da residência dela e era
enfim, uma pessoa, né, humilde ali que não teria para onde ir, não teria como reaver. E a gente conseguiu alcançar, entender o problema, trouxemos um advogado que era especialista naquela situação para auxiliar ela. E no final ela conseguiu a casa dela para sempre, ninguém nunca mais vai poder tirar, né, o direito à moradia dela. E quando ela conseguiu, ela ficou muito feliz, agradeceu um monte. Então essa é uma que particularmente é bem importante para mim, é de uma pessoa lá de Curitiba, uma senhora lá de Curitiba que a gente conseguiu impactar, né? E tem várias, quando a gente fala de aposentadoria, né, Rafa? Tem muito porque a gente acaba, primeiro, conhecendo várias histórias, né? E, de novo, de várias regiões do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa manter a postura ali para conseguir atender a pessoa, porque no final das contas ela está precisando de ajuda, então a gente precisa manter a orientação do que precisa ser feito, mas não tem como a gente não se comover, não sentir aquilo, especialmente quando de alguma forma você já tenha presenciado alguém próximo ou teve relatos próximos do que aconteceu. Então, vou falar particularmente do meu time que fica comigo ali atendendo aos clientes, todo dia. Todo dia a gente tem pelo menos uma história de alguém que está, né, vulnerável de alguma forma, seja no contexto trabalhista, previdenciário, de consumidor. E para mim, normalmente, o que impacta muito são pessoas que dificilmente têm acesso à informação. Então, a gente está falando, às vezes, de pessoas que são do interior de alguma cidade, ou pessoas que mal conseguem usar o celular, e a partir da Zeno conseguem ter esse acesso mínimo, e a partir daí, de fato, conseguir acesso ao seu direito. Então, a Ana trouxe um exemplo específico aqui, mas sendo super sincero, assim, acho que todo dia a gente tem pelo menos um caso que se destaca perante os outros, porque a gente realmente presencia e percebe o quanto que o acesso ao direito é essencial e o quanto que isso faz falta para muitas pessoas. Estão falando de vida, né? Exato. Olha que interessante. A gente olhando assim, você fala, não, é uma startup, é uma tecnologia, é uma solução, é uma entrega. Não é só isso, gente. É impactar pessoas, é impactar vidas, é impactar quem está do outro lado ali passando por uma situação que a gente nem imagina. Sim. Então, na hora que realmente é protagonizar o direito, né? O que eu posso, até onde eu posso, o que eu tenho de direito, né? Isso é muito bonito, porque isso faz parte da nossa jornada. A jornada de vocês está impactando vidas, né? A jornada de vocês está dando possibilidades e tirando pessoas de situações que sozinhas elas não iam conseguir. Sim. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o trabalho da Zeno. Eu sempre estou na torcida de vocês, para que vocês tenham sempre muito sucesso, porque é isso. Se vocês estão para impactar, se vocês estão para fazer a diferença na vida do outro, vocês têm que crescer. Porque a gente precisa disso, a gente precisa cada vez mais de pessoas impactando de forma positiva a sociedade. E trazendo um pouco para esse aspecto, eu queria perguntar para você, Ana, queria que você contasse um pouco, porque para conseguir chegar até aí, você também precisa de ajuda, né? Você precisou fazer uma captação de investimento para ajudar a tracionar o negócio. Como é que foi essa jornada? Porque eu tive uma participação aí, e eu queria que ela contasse para vocês, porque tem uma coisa chamada iniciativa, que eu acho muito forte na Ana. Então, ela vai contar um pouco dessa história para vocês. Quando a gente foi captar efetivamente, né, a gente falou, não, vamos captar em algum fundo. E a gente começou a olhar, e aí tinha o fundo, a Bossa, né? E aí, quando você começa na jornada, principalmente de startup, todo esse mundo de captação é muito estranho. Você não entende direito, você capta meio errado. E aí, a gente viu lá a Bossa, o Kepler, nossa, que incrível, que sonho. Assim, eu lembro de eu e o Matheus conversando, não, isso daí não vai dar pra gente, não encaixa muito, porque o nosso modelo é um pouco diferente, depende muito, não vai dar. E aí, a gente, né, eu falei, não, vamos ver. Aí eu abri o site da Bossa, olhei todas as conselheiras ali do pool de leites e olhei todo mundo que estava ali. Aí eu falei, cara, vamos lá. Aí adicionei todo mundo no LinkedIn. Teve umas que não me adicionaram, teve outras que me adicionaram. Aí quando me adicionaram, eu mandava uma mensagem assim, bem cara de pau. Olá, eu sou a Ana, na época era CEO, sou CEO da Zeno, contava um pouquinho da história da Zeno, e isso há 3 anos atrás, por aí. Contava um pouquinho da história da Zeno, falava, e eu queria uma mentoria. A gente queria investimento, mas primeiro a gente pede mentoria, né? A gente não pede dinheiro. E aí, quero uma mentoria, quero saber. E aí,
Você foi uma das pessoas que a gente conversou, e a Cláudia Ferres, ela conversou com a gente, explicamos o modelo, conversamos com a Cláudia, depois conversamos com você, e a reunião com você eu nunca me esqueço, porque era no dia do casamento da minha irmã. Então eu tava no salão, terminando de arrumar o cabelo, não, peraí, dá uma pausa, corri lá pros fundos, conversamos, apresentamos a Zeno, e graças à ajuda de vocês também, a gente conseguiu acertar algumas coisas, acertar o pitch, porque tem a forma de falar, tem o como fazer, e o fato de você ter... E volta para a história da mentoria, né? Quando você conversa com alguém que sabe o que fazer, tudo fica mais fácil. E aí ajustaram ali e conseguimos. Conseguimos investimento da Bossa, e isso abre portas até hoje pra gente. Nossa, temos investimento da Bossa. Uma galera de startup vem falar com a gente, como é que vocês conseguiram? Falou, olha, eu fiz assim, assim, assado. Você tenta conversar com o pessoal lá, que eles são bem abertos, e vai conversando. Então, foi um trabalho de formiguinha, mas que no final deu certo. E aí agora a gente tá aqui. Exato. Ela teve a iniciativa de buscar, de ir no LinkedIn, de acessar o investidor, de se apresentar, de se mostrar ali, de se vender. Ela fez o pitch dela primeiro, fez o pitch da startup, mostrou o que ela fazia. Depois ela foi no fundo, fez um trabalho e assim, ela foi totalmente avaliada pelo fundo. A todos os critérios eles atendiam para ter investimento. Não foi só porque eu falei, não, vai lá e investe. Não, tem todo um critério. Mas claro, na hora que você já conhece, que você entende, que você conhece a história do founder, você vê as pessoas que estão por trás, isso é muito importante. Isso é uma das coisas que eu mais olho. Quem são os fundadores da startup? De onde eles vieram? Qual é a capacidade deles? Qual é a iniciativa que eles têm? Porque muitas vezes tem que fazer o quê? Pivotar o modelo. Que vocês também já fizeram formas de pivotar o modelo. E faz parte. E só aquele empreendedor firme, preparado, maduro, pronto para isso, encara essa situação de pivotar o modelo de uma forma positiva. Tem alguns que não aguentam, que acabam falando, não dá para mim, e aí o negócio não vai. Então, o founder que luta, que vai atrás, que é empreendedor, isso a gente valoriza muito. E claro, o product market fit, né? O produto tem que fazer sentido com o mercado. Sim. E às vezes não está fazendo, vamos analisar a rota, ver como é que a gente adapta e mudar. E isso vocês têm feito e têm trabalhado muito bem para que as coisas sigam e aconteçam e cresçam. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Agora que você já contou dessa fase de investimento, eu gosto, porque eu vejo esse brilho no olho, né, de vocês buscarem isso. Isso é muito rico, é muito importante. Eu queria que vocês contassem para mim também como é que vocês veem a Zeno lá na frente, no futuro. Qual que é o crescimento, qual que é o sonho de vocês? Vai lá. Tudo bem. Eu acho que quando a gente está falando muito de permitir que as pessoas, né, tenham acesso aos seus direitos e informações. Então, hoje de manhã, quando a gente estava na mentoria, assim, eu brinquei que se a gente vai na rua e pergunta para a pessoa, né, de algum assunto, de alguma ajuda que ela precisa, né, no contexto jurídico, talvez cada uma vai dar uma resposta diferente de onde que ela vai começar. E talvez o nosso objetivo seja exatamente esse, fazer com que a Zeno seja a marca, a empresa, né, as pessoas que ela vai de fato lembrar no primeiro momento quando ela precisa de ajuda. Então a gente estava brincando, né, vai lembrar daquela logo roxinha, vai ser a primeira coisa que ela vai lembrar, porque de fato a Zeno vai estar ali para ajudá-la. E é exatamente isso que a gente quer. Ter uma jornada enorme para isso. A gente sabe desses desafios. E é por isso que a gente conta com pessoas que vão nos ajudar a chegar até lá. Lembrando que a gente não faz nada disso sozinho. Então, ao mesmo tempo que tem a Zeno, tem o cidadão que a gente atende, tem o advogado, que é o nosso cliente também, que faz tudo isso aqui acontecer juntos. Tem as pessoas que acreditam e investem na gente. Então, são vários componentes aqui que vão fazer a gente chegar até lá. Mas o nosso grande objetivo é fazer com que o cidadão brasileiro reconheça e lembre da Zeno sempre que ele precisar de qualquer ajuda jurídica, de apoio jurídico para ele ou para uma pessoa que ele conheça também. Então esse acho que é o nosso objetivo a médio e longo prazo, desenvolver esse trabalho. A gente tem um motivo do porquê a gente faz o que a gente faz, né? E esse é o motivo. E aí, independente do como, igual você falou, você tem que pivotar, mas a gente sempre teve uma meta. A gente vai ajudar as pessoas, a gente vai ajudar os advogados, porque a gente também a gente é advogado, eu e o Matheus também, então a gente tem essas duas pontas que a gente entende que são muito relevantes, né? A gente sabe a força que o advogado tem no país, né? A força que ele tem de ajudar as pessoas. Então,
é ajudar essas duas pontas. Então, o nosso objetivo é atingir mais cidades, atingir mais pessoas, conseguir daqui uns 2, 3 anos vir aqui conversar com você de novo e esses números estarem ainda maiores. Não porque a gente quer ser grande, queremos, obviamente, ninguém, como se diz, não tem lanche grátis, mas porque a gente tem um motivo do porquê a gente faz o que a gente faz. E a gente acredita no potencial que isso tem de ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que é: você talvez não pode... uma ação tua não pode mudar o mundo, mas você consegue mudar a vida de uma pessoa. Eu adoro isso. E é isso que a gente acredita. São 50 mil pessoas, se forem 100 mil, são 100 mil vidas que de alguma forma a gente modificou e ajudou e possibilitou que melhorasse. Então, esse é o nosso principal motivo de fazer o que a gente faz. Excelente! E falando em desafios, eu tenho um desafio agora para vocês. Um bate-bola aqui rapidinho. Eu vou falar uma palavra e vocês vão dizer o que essa palavra representa para vocês, tá? Pode ser uma outra palavra. Parceria. Eu pensei em Zeno, por causa dos meus... Eu ia falar Matheus e Ana. A gente pensou junto. Tecnologia. Inovação. Futuro. Zeno. Futuro. É o sonho. Startups. Crescimento. Agilidade. Gestão. Desafio. Paixão. Inovação. Colocar inteligência artificial, vai. Transformação. Vidas. Você copiou a minha. Eu ia falar vidas também. Empreendedorismo. Paixão. Desafio. Propósito. Zeno. Zeno também. Direitos. Pessoas. A todos. Legal. Queria que vocês deixassem primeiro as redes sociais de vocês e os contatos para quem quisesse entrar em contato com a Zeno. Mas antes disso, eu vou entregar uma lembrança aqui para vocês do nosso parceiro e apoiador, Granfinal, que faz doces maravilhosos. Muito obrigada. Olha que muito obrigado. E também tem um outro parceiro nosso que é apoiador, que é a Dux, empresa de inovação em saúde humana. Esse produto é excelente para viajar, para se cuidar, para se proteger contra germes e bactérias. Eu uso no corpo, na roupa, muito obrigado. Pra gente que viaja bastante. É super ótimo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. E eu queria que vocês deixassem aí o contato de vocês, as redes sociais de vocês, para quem quiser acompanhar a Zeno e realmente ser protagonista aí junto com vocês, acompanhando esse setor jurídico e tendo as suas necessidades resolvidas, né? Sim. A gente tem 2 Instagrams, então você pode entrar em contato com a gente por onde você preferir. Somos Zeno, que é mais direcionado para advogados. A gente fala ali bastante de marketing, empreendedorismo, olhando para o advogado. E Zeno Direitos, @ZenoDireitos, que é para você que quer saber seus direitos, tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. E o nosso site é www.somoseno.com.br. Meu LinkedIn tá lá, quem quiser. Ana Gabriela Prost, Prost. Podem mandar mensagem que a gente conversa. Boa. E o meu é Rafael Dutra, Rafael com PH, um pouquinho diferente. Mas pode também seguir, a gente está super disponível para conversar, bater um papo também. Muito obrigado. E acompanhem também no @LPAivocê, lá no Instagram. Também no nosso site, www.lpaivocê.com.br, onde a gente também traz informações. Um prazer ter vocês aqui. Acompanhem também o meu Instagram, Lilian_Prima Albuquerque, onde eu também trago muito conteúdo sobre empreendedorismo. E acompanhem também o próximo episódio. Logo mais a gente vai estar juntos trazendo mais conteúdos para vocês sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre vida, porque é isso que o programa LPA e você traz aqui para transformar a sua jornada. Até logo!